Sejam todos bem-vindos, boa noite. Pois bem, sem mais delongas, vamos começar a conversar hoje sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, a importância de nos desenvolvermos pessoalmente. Muita gente vem me perguntar, me questionar, e eu ainda fico um pouco triste porque as pessoas não entendem a importância do desenvolvimento pessoal, a importância de buscarem esse tipo de desenvolvimento. E qual que é a importância disso? Isso te dá um poder fenomenal, porque é justamente relacionado a soft skills, coisas que a gente não aprende na nossa graduação, a gente não aprende na vida. Não adianta achar que a gente aprende essas habilidades de relacionamento interpessoal, de autoconhecimento e de autogestão com a nossa carga de vida. Não aprende, a gente vai aprendendo meio aos trancos e barrancos sem saber as técnicas. Existem técnicas para isso. Da mesma forma que o conteúdo técnico que a gente aprende para a nossa profissão, para a nossa especialidade, para aquilo que a gente escolhe fazer no nosso dia a dia, sejamos nós veterinários dentro da veterinária ou de outras áreas, porque tem outras pessoas aqui, tem outros profissionais, como a Ritinha, minha querida, que fez o Evovet 1, que não é veterinária. Tudo bem, Loiane Cunha? Pois bem, e aí a gente não aprende. Da mesma forma que a gente tem que estudar essas questões técnicas, a gente também precisa estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre questões de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Por quê? Porque isso nos dá habilidades de relacionamento. E como a gente vive num mundo onde a gente depende cada vez mais umas pessoas das outras, está todo mundo interconectado, seja pela questão profissional, seja pela globalização. A gente está demorando um pouco para entender que a gente precisa adquirir técnicas de persuasão, de comunicação, técnicas de relacionamento, técnicas de autogestão. Então a gente pega os 4 pilares da inteligência emocional e passa a estudar e começa a ver que inteligência emocional, que desenvolvimento pessoal vai muito além do que a gente está acostumado a escutar. Quais são os 4 pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento e autogestão emocional. 2 pilares voltados ao self, a si mesmo, onde você começa a aprender a decifrar as suas emoções. E eu uso a palavra decifrar propositadamente. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente sente, a gente confunde as emoções. E tudo o que a gente faz depende primariamente do que a gente sente. Vou repetir essa frase. Tudo que eu faço depende primariamente do que eu sinto, da emoção que eu evoco. Por quê? Porque o cérebro processa tudo do ponto de vista emocional primeiro, para depois ele deliberar sobre o aspecto racional. Vou repetir. O cérebro ele processa tudo que a gente recebe de fora ou dos nossos próprios pensamentos, primeiro sobre o aspecto emocional, para depois deliberar racionalmente. Ou seja, quando você começa a arrumar aqueles argumentos racionais, fiz isso porque aconteceu aquilo, tomei essa decisão porque aconteceu aquilo, aquele outro, você na verdade está arrumando justificativas racionais para validar uma emoção que já foi decidida internamente, só que você não percebe. Então muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo e isso vai impactar no que a gente está fazendo. E se você não decifra o que você está sentindo, você não tem, que é o autoconhecimento, você não tem condição de ir para o segundo pilar, autogerenciamento. Se você não sabe o que você está sentindo, meu amigo, minha amiga, você não consegue gerenciar isso. E por que você precisa gerenciar? Porque o que você sente vai impactar no que você faz, na maneira que você faz. Se você faz motivado, desmotivado, se você faz bem feito, se você faz mal feito, se você faz com amor, se você faz sem amor. Então, obviamente, isso vai impactar no seu resultado. Por isso que muitas pessoas têm um conhecimento técnico absurdo, mas não conseguem se diferenciar na carreira, diferenciar inclusive do ponto de vista financeiro. Quantas pessoas você conhece que são hábeis tecnicamente, mas que não conseguem ganhar dinheiro, que não conseguem se projetar, pelo menos não proporcionalmente ao tanto de conhecimento que elas têm? Porque simplesmente elas não têm motivação, não são organizadas, não sabem se relacionar com outras pessoas, não sabem gerenciar o que está sentindo, mete pé pelas mãos, fala besteira, rompe relação e etc. Isso é só para dar um pouquinho de exemplo da importância do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal. Porque a gente não aprende isso na graduação, a gente não aprende isso com um background de vida. Então, dentro da veterinária, eu costumo dizer que a gente tem uma humildade muito grande de buscar por cursos de aprimoramento, pós-graduação. A gente vê pessoas com 2, 3 pós-graduações, mas que não têm a humildade de buscar esse tipo de conhecimento, que é o diferencial hoje em dia.
até quando a gente fala, e eu tenho falado bastante disso com advogados, com peritos e etc. A gente vai falar disso inclusive na segunda-feira que vem, já dando um spoiler da live da segunda-feira que vem. Vão ser 2 advogadas conversando comigo, 2 advogadas de São Paulo que nos dão dicas sobre isso. Se a gente pega inclusive processos judiciais ou processos éticos que clientes têm movido contra veterinários, dificilmente esses processos são motivados por erros técnicos, mas na maioria das vezes, e eu vou usar um pleonasmo agora, na maioria esmagadora, toda a maioria ela é esmagadora, né? Das vezes, o que motiva um tutor a entrar com um processo ético contra o veterinário foi pela falta de habilidade de soft skills do veterinário, ou seja, de relacionamento, quando o veterinário não soube se colocar à disposição, quando o cliente se sentiu negligenciado do ponto de vista de afeto, de amparo, de cuidado e etc. É isso que motiva o tutor a buscar por processos. Então, a gente está literalmente perdendo dinheiro por conta de não sabermos investir em cursos de desenvolvimento pessoal. Isso é muito, muito importante. Isso não é demérito nenhum para ninguém. Vou dizer para vocês, se hoje eu sou facilitador de diversos eventos de inteligência emocional para veterinários e simpatizantes, é porque eu fui estudar, porque antes de estudar eu também não tinha conhecimento de que muita coisa que eu procuro fazer hoje fazem parte do espectro de questões de inteligência emocional. Então eu tinha dito que são 4 pilares, os 2 primeiros relacionados ao self, autoconhecimento e autogestão emocional. Só quando eu tenho isso mais lapidado, ou seja, eu entendo o que eu estou sentindo, consigo gerenciar o que eu estou sentindo, é que eu consigo ir para os 2 pilares voltados para outra pessoa. Empatia, entender a perspectiva emocional do outro, e o 4º pilar, habilidade social, que é justamente conduzir um grupo em direção a um objetivo comum. Portanto, competência socioemocional relacionada a liderança, que sim, algumas pessoas têm isso de uma forma um pouco mais natural, mas ainda assim precisam lapidar. Se você pega em ambiente de multinacional, ambiente corporativo, as pessoas que chegam a cargo de gestão, gerência, supervisor, diretor, grandes executivos, eles passam por diversos treinamentos de inteligência emocional, por diversos treinamentos de liderança, de como dar feedback para os colaboradores, de como conseguir que os colaboradores deem o melhor de si, como enxergar nos colaboradores as qualidades que eles têm para que eles produzam mais e mais felizes, para aumentar a rentabilidade da empresa. Então vamos seguir aqueles que se tornaram grandes. Eu sempre cito o exemplo da Starbucks, que investiu em treinamento de inteligência emocional para todos os colaboradores em nível mundial e passou de 6 lojas para 17 mil pontos ao redor do mundo e conseguiu alcançar um invejável faturamento de mais de 10 bilhões de dólares anuais, portanto mais de 50 bilhões de reais por ano, investindo em técnicas de inteligência emocional para os colaboradores, ou seja, as soft skills. E para a gente conseguir isso, precisa de estudo e precisa necessariamente de 5 aspectos. Vamos lá: reflexão, introspecção, meditação, oração e uma luta interna que, olha, é duro. Vou repetir para vocês, para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho a partir de técnicas de inteligência emocional e técnicas de soft skills. A gente precisa de 5 pilares: reflexão, introspecção, meditação, oração e uma luta diária muito grande. Aí eu pergunto para você, você faz isso sozinho na tua casinha? Você entra em processo de reflexão, introspecção, meditação, oração e de uma luta interna diária do que você precisa melhorar em termos de comportamento, de habilidades socioemocionais? Desculpa se você me diz que consegue fazer isso sozinho. Se você me diz que consegue fazer isso sozinho, tá faltando você enxergar para si próprio, porque ninguém consegue fazer sozinho. Desenvolvimento pessoal não é uma questão que se consiga fazer sozinho, sem estar em grupo, com a ajuda de outras pessoas, com outras pessoas alertando sobre o que você precisa melhorar, te dando feedback a partir do seu comportamento que você precisa melhorar, que vai impactar não só na sua vida, mas na vida das pessoas que te rodeiam.
E esses 5 pilares de reflexão, introspecção, meditação, oração e uma luta interna muito grande é que vai firmar os seus valores, que é outra coisa muito importante que a gente trata nos cursos de desenvolvimento pessoal. Por algumas razões. Primeiro, a gente não tem ensinamento, olha, isso é um valor para você, presta atenção. Por que as empresas, certamente você já ouviu falar disso, as grandes empresas já fazem isso, inclusive os grandes hospitais veterinários já têm isso firmado na recepção. Missão, visão e valores, que é uma proposta de um filósofo e educador croata chamado Rudolf Steiner, já do século passado. Então, portanto, isso já nem é muito novidade, mas as empresas têm os seus valores firmados ali na porta, firmados na recepção, as grandes empresas. Por quê? Porque valor tem a ver com o que valoriza, com o que te guia, é a sua bússola interna para você alcançar os seus resultados. Se você não sabe quais são os seus valores, no momento de turbulência, como essa pandemia que a gente está passando, por exemplo, a tendência é a gente tomar decisões mais impulsivas, que contradizem os nossos valores. E cada vez que a gente toma decisões que nos afastam dos nossos valores, a tendência é fatalmente a gente se estressar, porque dá merda. A gente tem que estar alinhado aos nossos valores. Só que para eu estar alinhado aos meus valores, eu preciso parar e pensar quais são os meus valores, o que eu valorizo de verdade, o que é importante para a minha vida, o que eu gostaria de seguir, como é que eu gostaria de ser, qual eu gostaria que fosse o meu comportamento diante dos meus clientes, diante dos tutores, diante das pessoas que são importantes para mim. Sem reflexão, introspecção, meditação, oração e uma luta muito interna, a gente não consegue. Então, inclusive, nos exercícios que eu proponho, nos treinamentos que eu dou, e amanhã a gente está começando a 2ª edição do Evovet, tem alguns Evoveters aqui, aliás, sejam todos muito bem-vindos, estou extremamente ansioso para encontrá-los amanhã, espero que vocês também estejam, porque a gente já vai começar a falar de tudo isso de forma mais específica, em pormenores. Os exercícios são para que a gente faça atividades, ações diárias, presta atenção no que eu estou falando. É importante a gente ter ações diárias que fortaleçam os nossos valores. Então a gente propõe exercício. Quais são os seus valores? Você que define, não sou eu que vou falar. Isso é valor para você. Você que define. Tem exercício para isso, para você enxergar o que você valoriza. Qual é o conjunto de valores que você tem. E aí a gente propõe exercício para você executar todos os dias para fortalecer os seus valores. Sabe por quê? Porque é isso que te dá motivação. Ó, que coisa interessante, eu fui descobrir isso depois de estudar inteligência emocional também, eu não sabia disso. Agora eu pergunto, você sabia disso? Talvez você já tenha percebido intuitivamente, mas é aquela coisa que fica meio entre o automático, o subconsciente ali, a gente não tem completa noção disso. À medida que você exerce ações que fortalecem o teu valor, você se sente bem com aquilo, você se sente motivado, então você fica apto para fazer uma ação um pouco mais difícil. E agora, com alguém facilitando para você, ó, você tem que fazer isso, te cobrando e etc. Até que isso se torne um hábito para você, as coisas são muito mais fáceis. Pensa para você, se lealdade for um valor para você, por exemplo, quando você toma uma ação que você foi leal com um amigo, com um colega de trabalho, com o teu chefe, com o teu cliente, etc. Se você não se sente melhor internamente, e é isso que te dá motivação. A motivação, portanto, é algo interno, não é de fora para dentro, o que já cai por terra a expressão palestra motivacional, porque ninguém motiva ninguém, a motivação vem de dentro para fora, e essa motivação de dentro para fora acontece a partir do quê? De você ter conhecimento dos seus valores e você promover ações que coloquem você alinhado aos seus valores. Então fazer isso todos os dias nesse momento de pandemia ajuda você a ficar motivado e a passar pela turbulência de ansiedade, de preocupação, de medo, que é normal que a gente tem evocado por aqui. Se família é um valor para você e você começa a se afastar da sua família, ou pelos problemas do dia a dia, ou por uma questão financeira, ou por qualquer outra coisa, você fatalmente vai entrar em estresse. Então a gente coloca você alinhado de volta a esse valor de família. O que você pode fazer esta semana para estar mais próximo dos seus familiares?
se dinheiro for um valor para você, se sinceridade for um valor para você, e aí cada um tem que descobrir os seus valores. E isso te alinha também com uma coisa mais acima, hierarquicamente ainda, que é o nosso propósito. Qual é o teu propósito de vida? Está escrito, está bem delineado, bem delimitado? Por que precisa estar escrito isso? Para você colocar no seu ambiente de trabalho, para você se lembrar sempre disso, porque propósito, que vem do latim propositum, é o fim, o objetivo, algo a se buscar. Então, se você não sabe por que você acorda todo dia da sua vida, fica mais difícil de você vencer a ansiedade, o medo, a tristeza, a raiva, a culpa, ou seja, vencer as emoções negativas que nos dão uma certa indigestão de psicológica mesmo, e daí você acaba perdendo motivação. Então, quando você sabe o seu propósito, fica mais fácil de você alinhar e se manter motivado e se manter trabalhando, porque daí já não é mais por você. Propósito, aliás, não é uma coisa voltada a si mesmo, é uma coisa voltada para o outro. E aí você precisa estar muito bem alimentado. É o princípio da máscara de oxigênio. Primeiro você coloca em você, na turbulência do avião, que eu nunca passei por isso, espero nunca passar, não sei se alguém já passou. Você primeiro põe em você para depois oferecer para uma criança ou para um idoso, ou alguém que esteja do seu lado. Por quê? Porque você precisa estar suprido, alimentado. Então o propósito está na escala de nível superior, e tudo isso é proposto em livros leigos, não tem nada a ver com livros religiosos. Por que eu já estou me antecipando? Porque propósito se alinha com a nossa última necessidade humana, que é a necessidade de significância, que é energizado pela nossa espiritualidade. Então a gente vai trabalhar no Evolvete todas essas questões emocionais. Você imagina que é uma pirâmide invertida, talvez algumas pessoas já tenham visto esse slide meu, onde lá embaixo, no topo, estão as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Comer para matar fome, beber água para matar sede, fazer sexo para ter prazer, fugir da dor e ir em busca do prazer. É o menorzinho. Depois, o primeiro nível, que é a necessidade de sustentabilidade, que a gente supre cuidando do nosso corpinho, da nossa saúde física. No outro nível mais acima, a necessidade de segurança, que a gente supre através do nosso equilíbrio emocional, que a gente trata muito nos cursos de desenvolvimento pessoal, no Evolvete, por exemplo. Em terceiro nível, a necessidade de autoexpressão, você colocar para o mundo aquilo que você estudou tanto do ponto de vista de hard skills mesmo, a sua especialidade, a sua profissão e etc., que a gente supre cuidando da nossa energia mental, ou seja, do foco que a gente coloca nas coisas. E por último, a necessidade de significância que a gente supre pela nossa espiritualidade, que nos dá o senso de propósito. O interessante é que essa pirâmide fica com o bico para baixo e a base para cima, considerando que então que tá lá em cima é a nossa maior necessidade. Se você pega a área da pirâmide que está lá em cima na base, só que a base está para cima, é justamente o que a gente precisa mais, embora ela esteja lá em cima, e você só vai conseguir suprir depois de você ter suprido todos os níveis inferiores. Sustentabilidade, segurança, autoexpressão e significância. O que quer dizer que para você, presta atenção nisso que eu vou falar, conseguir levar uma vida que vale a pena, que os gregos lá para trás, Aristóteles, Platão chamavam de eudaimonia. O que é eudaimonia? É aquela felicidade, só que não aquela felicidade daquele momento, daquela emoção passageira que dura alguns instantes, mas você chegar no fim da vida e falar: porra, valeu a pena ter vivido, eu deixei um legado, eu construí alguma coisa, o meu nome vai ser lembrado. Essa é uma necessidade de todo mundo, os gregos já colocavam isso. Só que para você conseguir tudo isso, você precisa entender, você precisa aprender, você precisa fazer ações que te levem a tudo isso. E no meio da correria do dia a dia, no meio dessa necessidade de urgência que a gente vive, não dá tempo da gente refletir, introspectar, meditar, orar e lutar muito contra os nossos canalhas internos. E aí é que entra esse curso de autodesenvolvimento ou de desenvolvimento pessoal, que é capaz de nos dar todos esses recursos para a gente conseguir estudar
E eu falo um pouco meio desesperado, porque a minha vontade é que isso alcance o maior número de veterinários possível, especialmente, os simpatizantes também, mas está dentro do meu propósito mudar toda essa classe de veterinário, porque é uma profissão extremamente importante, socialmente, é uma profissão linda, maravilhosa, só que por falha, inclusive, dos próprios profissionais, a gente não sabe lidar direito. Acho que voltou agora. Me avisem, por favor. Me apareceu uma mensagem aqui que a conexão estava baixa. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Vou falar um pouco mais devagar até chegar alguma mensagem de vocês. Beleza, obrigado, Melina. Então, pra gente, obrigado, Rodolfo. Fala aí, meu amigo. Carla, eu não dei boas-vindas para vocês. Eu tava falando efusivamente aqui. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Então, e a gente tava dizendo que é altamente necessário que a gente comece a voltar o nosso olhar para esse tipo de coisa, porque senão a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Não é apenas por uma questão financeira, é muito maior do que isso, é uma questão de você chegar no fim e saber, eu estou realizando alguma coisa porque eu tenho um propósito, porque eu quero deixar um legado, porque eu quero influenciar outras pessoas, porque eu quero deixar a minha marca, porque eu quero me sentir importante, significativo dentro do meu nicho, dentro do meu trabalho. Isso tudo a gente aprende com técnicas de desenvolvimento pessoal. Não aprende estudando hard skills, não aprende estudando especialidade. Eu estou dizendo que não precisa mais fazer pós-graduação? Claro que não. Eu sou o primeiro, eu dou aula para pós-graduação em cardiologia. Eu sempre falei da importância de você ter conhecimento técnico, mas não adianta ter só conhecimento técnico. As coisas precisam estar alinhadas. E aí eu vou dizer algumas verdades para vocês, 2 verdades. Primeira triste verdade. É muito difícil a gente conseguir mudanças comportamentais significativas na gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque desenvolvimento pessoal, eu falei para vocês dos 5 pontos que são importantes. Reflexão, introspecção, meditação, oração e uma luta interna muito grande, precisa sangrar. É muito difícil a gente conseguir mudar padrão de comportamento. Por quê? Porque o ser humano é um ser de hábito. A gente faz as coisas habitualmente. São 2 pontos, 2 tipos de foco que a gente tem no nosso cérebro. Um que a gente evocando sinapses na região cortical, que é um tipo de foco mais lento. Eu delibero, é voluntário, eu escolho onde pensar, eu escolho alguma atividade para estudar, gasta muita energia. E um outro foco gerado por regiões subcorticais, tudo que está abaixo da região cortical, sistema límbico especificamente. É ali onde estão as nossas crenças. Então é um foco, é uma atenção que é involuntária, ela acontece muito mais rápida, ela é impulsiva, intuitiva e não gasta energia. E esses 2 focos, eles se comunicam. Então tudo que o cérebro aprende, tudo que você já aprendeu, que você precisou parar para estudar, uma técnica cirúrgica, dirigir, qualquer coisa que você vai aprender a fazer. As primeiras vezes você tem que pensar, parar, raciocinar, para poder fazer o passo a passo, até que faz 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Daqui a pouco você já começa a fazer sem pensar. Por quê? Porque o cérebro delega essas questões para regiões subcorticais, porque ali não se gasta energia. Ou seja, entrou no automático, virou hábito. E a partir de então é muito difícil mudar um hábito. Então mudar padrões de comportamento requer sangrar. E eu falo isso muito no Evolution, aquele evento de imersão de 3 dias que muitas pessoas que estão aqui na sala fizeram. O Rodolfo fez, a Melina fez 2 vezes, eu não vi mais quem está aqui. Sei que tem muitas outras pessoas querendo fazer, a gente está esperando acabar a pandemia. Eu estou morrendo de saudade do efeito Evolution. E eu falo muito disso lá, o quanto é preciso você sangrar, você está disposto a querer mudar. Muitas pessoas querem barriga de tanquinho, nem todo mundo quer pagar o preço de ir para academia para malhar. E depende de você. Então é muito difícil a gente conseguir mudar tudo isso. Pense em alguma coisa que você, por exemplo, tenta mudar na sua vida. Pode ser hábito alimentar, pode ser hábito comportamental, seu temperamento, se você costuma ser pouco tolerante, impaciente, muito nervoso, briga com as pessoas e você tenta mudar isso, tenta mudar. Quando você vê, você está fazendo tudo igual, aí você para de tentar mudar porque é muito difícil você mudar padrões de comportamento.
E aí a gente começa a elaborar desculpas racionais para não conseguir mudar. Então você começa a dizer, mas eu agi assim porque ele agiu assim antes, eu fiz assim porque ela fez assado antes, é a crise, é o governo, agora não dá porque está no meio da pandemia. Você começa a criar um monte de justificativa para dizer não consegui mudar porque é foda, porque dói. Então para mudar, primeiro ponto, precisa admitir que você precisa mudar, ou seja, você precisa ter consciência dos padrões de comportamento que você tem e que são nocivos para você mesmo, quiçá para outras pessoas com as quais você convive. Seu temperamento, seu jeito de falar, seu jeito de tratar as pessoas, tratar quando você está com raiva, nervoso, cansado, enfim, só você sabe o que você precisa mudar. Primeiro ponto, então, é admitir internamente, isso é um podre dentro de mim. Isso é nocivo para mim mesmo, isso é um padrão de autossabotagem. E desculpa meu amigo, desculpa minha amiga, se você não estiver dentro de um grupo ou com algum profissional ou alguém te ajudando, se torna muito mais difícil ainda, porque a tendência é você ficar muito tempo arrumando essas justificativas racionais para validar aquele seu comportamento que, por ser difícil mudar, você não quer mudar. Daí você passa a não admitir o podre que você tem dentro de você. Eu costumo dizer, existe um caleço que acabou de sair do banho, penteadinho, cheirosinho, barbeado, bonitinho, arrumadinho, que é gostoso de olhar. É bonito olhar no espelho. E existe o caleço suado, depois de fazer exercício, o caleço que acordou com bafo, o caleço que está com uma infecção e que está fedido. Onde eu quero chegar? Todo mundo tem as qualidades e os defeitos. Olhar para você e admitir os seus defeitos é muito difícil. Admitir que são comportamentos que são nocivos para você mesmo, que te levam à autossabotagem por conta daquele canalha interno que tem dentro de cada um de nós. É muito difícil. Se você não admite, você não consegue mudar. Se você admite, tenta mudar, já é difícil. Calcula se você não admite, se você não tem consciência que você precisa mudar. E obviamente eu estou extrapolando. Oi minha tia querida, amada, minha comadre, seja bem-vinda. E se você admitindo já é difícil, calcula sem admitir. Aquele comportamento que você mesmo se sabota, que você usa para não conseguir as coisas que você quer, aquilo que você merece, simplesmente porque está dentro do seu padrão de crenças e não tem nada a ver com crenças religiosas, são crenças sobre você mesmo. Se você é capaz, se você não é capaz, se você é merecedor, se você não é merecedor, tudo isso depende de como você lida com o seu processo emocional. Por exemplo, pessoas que foram criadas com muita culpa. Não que a culpa não seja uma emoção importante, porque ela é. A culpa é fundamental para você conseguir enxergar que você machucou outra pessoa. E só isso é capaz de te realinhar dentro dos seus valores para você mudar o seu comportamento e não ofender mais as outras pessoas. Mas se ela passa a perdurar por muito tempo, isso depende de criação, depende da forma que você enxerga o mundo, de como você construiu o teu modelo de crenças. Então, via de regra, pessoas que alimentam muito a culpa, até por questões religiosas e etc., tendem a ser pessoas que têm muito mais crenças limitantes, porque elas não se consideram merecedoras de alcançar os objetivos que elas desejam. Isso nos relacionamentos que elas têm, isso nas questões financeiras, profissionais, de trabalho e de qualidade de vida também. Então, a forma com que você lida com as suas emoções impacta diretamente na forma que você age, que vai impactar diretamente nos resultados que você tem. E aí, você precisa primeiro admitir, depois enxergar, eu não sou perfeito, graças a Deus que eu não sou perfeito. E aí entra uma figura de linguagem chamada anacoluto, que a gente importa da gramática. Anacoluto são os extremos, que é você abraçar e enxergar. Eu tenho isso de qualidades, eu tenho isso de defeitos e tá tudo bem, porque eu não sou as minhas qualidades, eu não sou os meus defeitos, eu sou primariamente a imagem e semelhança de Deus e Deus me ama por quem eu sou, não pelos meus erros e acertos. Obviamente que isso não me tira a responsabilidade de melhorar a cada dia, mas também eu não fico me culpando tanto pelos meus erros, por aquilo que pelos defeitos que eu acabo cometendo, porque senão isso vai gerar culpa e vai me levar num processo de autossabotagem.
Quer ver outra coisa? Pensa em outro momento. Há quanto tempo você tenta mudar alguma coisa na sua vida? De novo, pode ser hábito alimentar, pode ser questão de hábito mais saudável, de ir para academia, malhar um pouco, ou etc. Alguma coisa que você esteja tentando mudar. Quanto tempo você tende a mudar? Por que a gente empurra sempre a dieta para a próxima segunda-feira e sempre um pouquinho para depois? Porque é muito difícil sair da inércia. Então eu estou validando aqui aquela primeira verdade que eu mencionei anteriormente há pouco. Quer dizer, é muito difícil a gente conseguir mudanças comportamentais significativas. Eu estou pedindo para você refletir coisas que você já tentou mudar, há quanto tempo você está tentando mudar, para você enxergar como o ambiente tem um poder muito grande na nossa vida. Você acorda dizendo, hoje eu vou ser um cara super legal, eu vou ter paciência, eu vou estar motivado, eu vou trabalhar, vou fazer o que eu preciso fazer, não vou procrastinar. Daí eu acordo de manhã, minha filha começa a fazer manha, aí fica difícil, eu pego o carro, o sujeito me fecha na rua, depois eu chego atrasado na porta da escola, a coordenadora não deixa eu deixar minha filha lá, vai acontecendo um monte de coisa. Aquele Caleison que queria ser super legal hoje, super motivado, foi por água abaixo. Por quê? Porque o ambiente nos impacta muito. Então entender tudo isso faz parte também do processo de mudança. Portanto, se você está querendo levar uma vida extraordinária que você merece, vamos mudar tudo e etc., não engula isso. Eu sou o primeiro a falar, você quer fazer o Evovet? Vai doer, não é fácil mudar padrão de comportamento, mas é possível. Mas é possível e tem um monte de testemunhos e provas mostrando como é possível, mostrando o caminho. Mas dizer que vai ser fácil, que você vai passar aí um mês comigo e vai mudar de vida, vai levar uma vida extraordinária, não acredite nisso. Eu sou honesto, eu sou íntegro no que eu prometo a respeito de desenvolvimento pessoal. A gente tem que falar a verdade, é a mesma coisa, é o simples que não é fácil. Você sabe como ficar com uma barriga de tanquinho, só fazer abdominal e mudar a sua alimentação. É simples, mas não é fácil. Alguns conseguem buscar um jeito de mudar a alimentação e começar a fazer abdominal. Outros começam a se enrolar, se auto-sabotar e dizer que não estão conseguindo porque estão sem tempo, e dizer que não conseguiram porque a mãe fez uma comida gordurosa naquele dia, e teve um aniversário e eu mereço, e agora estou em pandemia, e agora e daí não faz. O que eu faço é dizer para você, é possível, o caminho é esse aqui, mas eu não consigo fazer o abdominal para você. Mas eu te mostro como fazer e é possível. Então lutar contra aquele canalha que mora dentro de cada um de nós. Mudar não é fácil e é um processo que envolve uma tríade, uma intersecção de motivação, compreensão e habilidade. Vou repetir, motivação, compreensão e habilidade. Para eu mudar um comportamento, eu preciso primeiro estar motivado, eu preciso querer. E motivação tem a ver com o quê? Com entender os seus valores, com tomar ações práticas todos os dias e diariamente que alinhem você aos seus valores. Isso te deixa motivado. Entender o seu propósito de vida, isso te deixa motivado. Tudo isso a gente faz nos cursos de desenvolvimento pessoal. Motivação, compreensão. Como eu vou fazer? Eu preciso compreender o processo e desenvolver habilidades para conseguir mudar comportamentos. Tudo isso a gente dá nos cursos de desenvolvimento pessoal. Daí eu digo para você que estava acostumado a responder assim, curso de desenvolvimento pessoal, não preciso disso. Eu já faço as coisas bem feitas, eu preciso estudar só questões técnicas, só aquela técnica cirúrgica, só aquela técnica oftálmica, anestésica, cardiológica, dermatológica, etc. Será? Será que é simples assim? Será mesmo que você é um ser iluminado por Deus, pelo Supremo Divino, que você consegue sozinho? Desculpa, ninguém consegue sozinho. Isso não sou eu que digo. Eu digo com muita tranquilidade porque essa frase não é minha, não é da minha autoria, isso é tudo que eu pesquiso em todos os livros, artigos científicos das revistas mais indexadas no mundo que falam tudo isso, que é funcionamento cerebral, neurobiologia. Verdade número 2, então a primeira, é muito difícil mudar comportamentos significativos. Verdade número 2, ninguém muda ninguém. Vou repetir, ninguém muda ninguém. Às vezes as pessoas vêm para mim, puta, eu queria tanto que meu marido fizesse teu curso, queria tanto que a minha esposa fizesse teu curso. Olha, só se ele quiser, só se ela quiser.
porque senão ele vai jogar dinheiro fora. Então eu sou, de novo, muito honesto quando eu falo de desenvolvimento pessoal. Só se ele quiser. Ninguém muda ninguém. De novo, motivação é um negócio que vem de dentro para fora. E se para mudar comportamento eu preciso dessa tríade, motivação, compreensão e habilidade, então eu tenho que ter motivação, eu tenho que estar motivado internamente, tem que ter acontecido alguma coisa na minha vida, eu tenho que ter percebido por alguma razão, por algum erro que eu cometi, que eu magoei alguém, fiz mal para alguém, ou entender que eu posso ter mais resultado do que eu estou conseguindo. Puta, eu tenho uma puta capacidade técnica, mas não estou ganhando dinheiro quanto alguém que nem é tão bom quanto eu, alguma coisa está errado. Então alguma coisa tem que te motivar internamente para você buscar. Ninguém muda ninguém, o processo de mudança é um troço que vem de dentro para fora. É a mesma coisa no processo de coaching, de life coaching, quando as pessoas vêm falar e vêm perguntar para mim, queria conversar com você sobre o processo de life coaching. Olha, são 10 modos, funciona assim, funciona assado, etc. Dependendo das respostas que a pessoa me dá, eu sou o primeiro a dizer, olha, você não está num momento de coaching, porque você não quer mudar. As pessoas às vezes falam, eu quero mudar sim, então me dá evidência. É uma perguntinha clássica do coaching, me dá evidência que você quer mudar, que você vai passar por esse suor aqui, ó, sangue, suor e lágrimas. Dói, cara, dói. Você tem que mexer com crença, com coisa que você acreditou a vida inteira que fosse ser daquela forma, que você consagrou como verdade. E as suas crenças, deixa eu falar, as nossas crenças que vivem lá no sistema límbico, não na região cortical, portanto não tem nada a ver com razão, tem a ver com emoção, tem a ver com experiência, tem a ver com modelo de mundo, vem a partir do que a gente sentiu, a partir do que a nossa mãe sentiu enquanto estava grávida da gente. Por quê? As nossas emoções ficam armazenadas nas amígdalas corticais, duas estruturas pequenas, uma em cada hemisfério cerebral, direito e esquerdo. E essas amígdalas corticais, elas são formadas embriologicamente de forma muito precoce, ou seja, quando começa o filete do sistema nervoso central, as amígdalas já começam a ser formadas justamente para absorver todas as emoções que a mãe está sentindo durante a gestação. O que nos faz entender intuitivamente que tem coisas que eu acredito como meu modelo de mundo, que são minhas crenças, que nem eu entendo o porquê. Por que eu acredito nisso tão veementemente? Por que eu brigo por isso tão veementemente? Não sei, mas está na explicação da gestação da sua mãe, enquanto ela estava gestando você. Não é um processo racional. E para você mudar, você precisa mexer com o seu modelo de crenças. E isso dói. Não é difícil. Haja vista, por exemplo, o cigarro. Parar de fumar é uma questão de vida ou morte. E cada vez mais politicamente incorreto hoje. As pessoas precisam, em média, de 6 tentativas para parar de fumar antes de abolir completamente o cigarro da própria vida. Por quê? Porque mudar é difícil. Porque é hábito, e hábito é uma questão de neurobiologia. Então, a partir do momento que você entende, começa a ficar um pouco mais fácil. E como eu mencionei as crenças, agora eu vou falar das crenças que nos impedem ou que acabam dificultando o nosso processo de mudança. São várias, bem mais do que o que eu vou mencionar aqui, mas eu vou mencionar as que eu considero mais oportunas, as que eu considero mais importantes para esse momento. Primeiro, se eu sei como funciona, então eu consigo fazer. Não é. Eu, Caleison, sei como funciona o processo de neurobiologia, de processamento emocional, de processamento racional, de absorção de crença, de memória emocional, de tudo isso. Apesar de saber todo o processo, isso é um passo além, mas não é o suficiente para eu conseguir mudar. Então o fato de você ter um entendimento racional de como funciona não é o bastante. Eu acredito que seja um passo adiante, 1, 2, 3 ou 10 passos adiante. É como eu costumo dizer, fica mais fácil de eu aderir às coisas que eu preciso fazer para mudar algum comportamento. Que eu estava dizendo que eu costumo dizer, quando que a criança passa a aderir aos hábitos de higiene, escovar dente, tomar banho, se limpar e etc. Quando ela começa a entender que se ela não fizer isso, o que isso pode acarretar. Quando ela entende o porquê. Entender o porquê é um gatilho emocional, um gatilho mental muito, muito importante. Aliás, não me lembro quando, mas por esses dias, acho que na semana que vem, eu tenho uma live falando sobre gatilhos mentais, que são importantes no processo de persuasão, mas agora só foi um parêntese. Então,
Um dos gatilhos mentais é o gatilho da razão. Entender o porquê. Quando você entende o porquê, isso aumenta a sua chance de aderir ao processo, mas não é suficiente para você dizer que você vai conseguir fazer. Segunda crença que nos impede, que dificulta a nossa mudança, a gente superestima a nossa força de vontade. Poxa, o que é superestimar a minha força de vontade? É achar que eu consigo, eu posso. Puta, eu tenho força de vontade, então, mas você não pode esquecer do impacto do ambiente sobre o nosso comportamento. É por isso que Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Ou seja, tem que estar sempre atento, sempre alerta, porque uma vez que alguma coisa virou hábito na sua vida, e esse hábito é um hábito destrutivo e nocivo para você, fique atento. É o que a gente no mundo coaching fala, topou, vigia, topou, vigia, topou, vigia. Quer dizer, bateu com o dedinho na quina, doeu? Para e pensa, reflete o que você precisa mudar. Por quê? Porque a nossa força de vontade não é suficiente para nos dar motivação sempre para mudança. Não estou dizendo que ela não seja importante, estou dizendo que a gente costuma superestimar a nossa força de vontade. Eu acho que eu tenho mais força de vontade do que o que eu tenho. Quando eu digo assim, segunda-feira eu vou começar um regime, talvez você diga isso também, naquele momento que eu estou dizendo isso, eu acredito piamente que na segunda-feira eu vou começar um regime. Aí eu esqueço que na segunda-feira eu estou cheio de coisa na cabeça, os problemas vão começar a cair, o mundo vai começar a cair nas minhas costas de novo, e aí começa a ficar mais difícil. E daí eu não faço, né? Deixo para terça, deixo para quarta, deixo para quinta. Terceira crença que nos impede, que nos dificulta o processo de mudança. Meu entusiasmo não vai diminuir. Agora eu já entendi, isso serve para os Evoveters 1, que vocês que estão aqui. A Carol, a Mili, a Eleonora, minha querida, que fez o Evolution também. A Cassandra fez o Evolution. A Franciele, enfim, mais um monte de gente que fez um monte de curso comigo. Meu entusiasmo vai cair. Agora eu já sei como vai cair. Em algum momento vai cair. Orai e vigiai. Fique atento. Fique atento, porque em algum momento a sua motivação, a sua energia, a sua vontade de mudar você, o mundo e as pessoas ao seu redor vai cair. E aí você precisa ter motivação e saber o que fazer. Aí entram as técnicas de desenvolvimento pessoal. Se você sabe o que fazer quando você não está tão motivado assim, você rapidamente corrige a rota. Você rapidamente volta para o seu estado de motivação e de energia. Quarta crença que nos impede, que dificulta a nossa mudança. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu sou jovem, as coisas... mentira deslavada, mentira, não dá tempo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém estava esperando, por exemplo, essa pandemia, de repente aconteceu a pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer depois da pandemia. Ontem eu estava vendo uma entrevista com uma médica brasileira que é top das galáxias da infectologia, ou sei lá, dizendo a gente está se preparando porque possivelmente outras pandemias virão. Então a gente não quer ser pego de surpresa como a gente foi com o coronavírus, ou seja, a gente não tem todo o tempo do mundo coisa nenhuma. E desenvolvimento pessoal é constância. Constância. Olha lá, a Eleonora, minha querida, está dizendo, como você diz, até onde você está disposto a sangrar. Ela fez o Evolution. Eu falo muito disso no Evolution. Tem que sangrar para mudar comportamento. Você está disposto? É o simples que não é fácil. Então desenvolvimento pessoal é constância, é um pouquinho todo dia. É um pouquinho todo dia. Não é assim, eu começo depois, não começa. Se você não começar agora, você não começa mais. Ninguém garante que você vai estar vivo amanhã para começo de conversa. Infelizmente, a verdade nua e crua é essa. Quinta crença que nos impede, ou que nos dificulta a mudança. Minha mudança será para sempre. Então eu mudei nisso, agora eu vou conseguir manter dessa forma. Mentira deslavada. A gente tem sempre a tendência a voltar para os hábitos antigos. O cérebro já conhece aquele caminho. O que são comportamentos? O que são hábitos? Sinapses. Sinapses. E o cérebro sempre tende a jogar as respostas sempre para as mesmas sinapses. Por quê? Porque é mais barato, economiza mais energia, é mais fácil, ele já sabe o caminho, ele já sabe o resultado. Então você fez uma vez, deu certo, você mudou aqui, deu certo, mudou, deu certo, mudou. Quando você se desconcentrar, o teu cérebro vai jogar você de novo para o hábito antigo. Para economizar energia, a gente descende do homem das cavernas,
que vivia de uma atividade predatória, portanto incerta. Às vezes ele conseguia voltar com a caça, às vezes não. Então o cérebro aprendeu e passou isso pra gente biologicamente de que vamos guardar energia, porque amanhã a gente não sabe se vai ter comida. E dentre as estratégias de guardar energia é fazer as coisas sempre da mesma forma. Porque essas são sinapses, são caminhos conhecidos, a gente já sabe o resultado. Então tá tudo certo, tá dentro do quentinho, dentro da nossa zona de conforto. E a sexta crença de que dificulta o nosso processo de mudança comportamental. Tenho sabedoria para avaliar o meu próprio comportamento. Não tem. Quando as coisas estão indo bem, a tendência é a gente superestimar o nosso comportamento. Não, eu estou indo bem. Quando os resultados estão de acordo. Quando os resultados não estão de acordo, a gente tem uma tendência a subestimar o nosso comportamento. É estratégia cerebral. Quando está tudo indo bem, você está ganhando dinheiro, as coisas estão favoráveis, você começa a achar que está tudo certo o jeito que você está fazendo. Cuidado, porque não quer dizer que esteja tudo certo. Simplesmente pode ser um movimento de inércia e que no primeiro golpe de vento você mude para cá. E como você não está se comportando da forma que devia, você vai passar a ter resultados diferentes. Vale para o dinheiro, vale para o relacionamento conjugal, com filho, com amigo, com quem quer que seja. Vale para tudo. Então a gente não tem sabedoria para julgar o nosso próprio comportamento. Por isso que o nosso sistema límbico é aberto. Diferentemente do que eu gosto de comparar com o sistema cardiovascular, que é um sistema fechado, ele se autorregula, os vasos se fecham, vasoconstrição, ou se dilatam, vasodilatação, o coração bate com mais força, aumento da contratilidade, mais rápido ou mais devagar, aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Portanto, o sistema cardiovascular se autorregula. O sistema límbico, que é o sistema emocional, não. Ele é aberto, até por conta da anatomia cerebral. Isso é muito interessante. Por que ele é aberto? Para que a gente se impacte emocionalmente uns com os outros. Então, o que eu sinto impacta no que você sente, o que você sente impacta no que eu sinto. Portanto, sistema límbico aberto. A gente foi criado para viver em comunidade, uns perto dos outros. Portanto, eu preciso das outras pessoas. Por isso que no mundo corporativo, já há muito tempo que se faz o que é chamado de feedback 360 graus. Talvez você saiba o que é isso. O que é o feedback 360 graus? Eu avalio todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que trabalha comigo me avalia. Então, eu tenho condição de olhar para dentro de mim mesmo e escutar o que as outras pessoas acham ou estão achando do meu comportamento para me alinhar ao que eu preciso mudar. Então, caia na real. Você não tem sabedoria, eu não tenho sabedoria. Ninguém tem sabedoria para avaliar o próprio comportamento. Por isso é importante a gente estar em grupo que querem buscar a mesma coisa, desenvolvimento pessoal, ser melhor como pessoa, aumentar os ganhos financeiros inclusive, porque isso é perfeitamente honroso, ético, desde que seja feito da melhor forma, desde que eu entenda o meu cliente, o tutor, como outra pessoa, desde que eu o entenda como alguém com necessidades diferentes das minhas. Isso vale para outros relacionamentos também. E se for de forma ética e honrosa, tá tudo certo. Então, cerque-se de pessoas que estão buscando o desenvolvimento pessoal. Entenda o que você pode fazer, no que vale a pena investir, não só nesse momento de pandemia, mas fora da pandemia também. O mundo inteiro está se voltando para isso. É importante que a nossa classe de veterinários e simpatizantes, gosto muito dos simpatizantes, aquelas pessoas que me ouvem falar, que estão sempre perto de mim, que me acompanham, e que buscam os meus cursos, são sempre muito bem-vindos. Por quê? Porque no fundo o que eu uso são exemplos da nossa rotina veterinária, mas que facilmente você pode transpor para o seu dia a dia se você for de uma outra profissão. Pois bem, meus amigos, falei quase sem respirar, como diz a minha amiga Mili, solta o verbo, ele sai falando sem parar, e aí acaba que mais uma vez eu não consigo parar para interagir com vocês. Deixa eu ver se teve alguma interação, alguma pergunta, ou neste momento, se vocês quiserem conversar comigo, podem me dar sugestões, opiniões, podem me dizer se vocês concordam, se vocês discordam, podem tirar dúvidas, porque pra gente é sempre um prazer.
você não falou, hein? Falei mesmo, Mili. Olha, e hoje eu juro, quase que eu começo a live falando hoje é uma live mais curta. Ainda bem que eu não falei isso no começo, porque eu ia mentir para vocês. Eu começo a falar, não paro mais, porque é um assunto pelo qual eu sou extremamente apaixonado. Gotinhas homeopáticas, né, Carol? É isso mesmo, desenvolvimento pessoal é um pouquinho por dia, pra gente poder ir melhorando um pouquinho por dia. Até parece que ele é diferente, né, Ana Paula? A Mili. Duas queridas lá de Salvador. Mas eu acho que era isso então, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar na companhia de vocês.